Bom dia. O intuito dessa aula de hoje é a gente esclarecer algumas coisas com relação à avaliação da próxima semana, né? E tá possivelmente tirando algumas dúvidas que porventura vocês tenham do formato da prova ou, de repente, sobre o conteúdo da prova, certo? Então, basicamente, ontem eu fiz esse chamado a esse encontro aqui de forma síncrona, tá? Peço desculpas por não ter enviado algum material novo ontem e tal, mas ontem a gente teve uma reunião que não terminou nunca, ela foi acabar tipo 7 horas da noite, para trabalhar algumas coisas, tá? Então, eu acabei, e como a gente tem que finalizar o trimestre, né, eu tenho que fazer algum tipo de avaliação do conteúdo, tá? Para não cobrar conteúdo meio que quebrado, tá? Então a gente vai estar cobrando conteúdo até a parte de acionamentos ali, comandos elétricos, aquelas coisas, tá? Então, seria somente até ali, o conteúdo bem inicial, tá? A parte de comandos elétricos é bem importante para o entendimento de CLP como um todo, certo? Então, a nossa prova seria basicamente isso aí, tá? Dos conceitos iniciais de automação até a parte de acionamentos elétricos, tá? A prova, pessoal, ela vai ter uma duração de 4 horas, tá? Diferente do que eu fiz com instalações elétricas, eu vou testar um novo formato com uma janela menor, tá? Para resposta. Ela vai ser no mesmo formato, digamos, utilizando o Forms ali, né? Mas ela vai ter esse período de resposta, das 2 horas da tarde até as 18 horas da tarde. Caso alguém não possa, nesse período, né, na quarta-feira, entre esses dois horários, né, aí aí a gente vai ver alguma outra solução, mas o ideal é que seja respondido nesse horário, para que a gente já na sequência faça a correção e feche o trimestre, tá? Com relação às atividades, tá? Até o final da semana eu vou estar finalizando. Não sei se vocês viram a parte de instalações elétricas. Está faltando somente a parte dessa última avaliação que vocês têm que fazer, tá? Eu vi que nem todos fizeram ainda, mas façam. Então falta só essa, né? E já foi até algumas coisas lançado lá no SIGA, tá bem? Então, até o final da semana, eu espero que esteja tudo lá, tanto de CLP quanto de instalações elétricas industriais, tá bem? Então, a partir disso, aí a gente fica aí esperando talvez alguma dúvida que vocês tenham sobre isso, ou como vai acontecer, ou sobre o conteúdo da prova como um todo. Então, deixo aberto aí a palavra ou pelo chat ali, como vocês queiram. Lembrando, se vocês quiserem, né? Eu acho que eu disponibilizei para vocês todo o material que a gente utilizou, até o material em sala de aula, né? Ou não? Em algum lugar eu disponibilizei isso para vocês. Tô sozinho? Que triste, cara. Não, pode ser sobre qualquer coisa, Matheus. Tá aberto. Se ainda especificamente se ninguém tiver qualquer outra pergunta sobre a prova, então pode fazer perguntas aí aleatórias. Ô, Vitor. Oi.
Ô, eu tava no começo do trimestre lá, tinha aquela atividade no KD Simulator, sabe? No Aí eu não tinha Cadecimo? acesso a ele. Isso. Ah. Aí eu não tinha acesso. Aí tu falou pra que a gente voltasse às aulas. Mas acho que não levo. Daí acho que. Como é que é isso? Então, Gustavo, o que nos foi passado é o seguinte: quanto a essas atividades que não conseguiram ser realizadas de forma remota, que é o seu caso e de outros alunos também, tá? Ah, como é que chama? A gente vai ter que fechar o trimestre sem fechar o trimestre. Não sei se isso parece lógico, né? Mas basicamente eu vou estar finalizando um trimestre, mas ele vai estar em aberto para possíveis modificações, entendeu? Tipo, então acho que é o seu caso, o caso da Bianca, tem outros alunos até na graduação, tá? Que não conseguiram fazer essas atividades, então eu não posso, que antigamente, lá depois que a gente, antigamente, ó, como se fosse 10 anos atrás, mas se a gente tivesse em atividade presencial, né, quando eu fechasse o trimestre, não mexe mais no trimestre, tá? Agora, esses casos específicos vão ser analisados, especificamente o teu, da Bianca, ah, que não tinham acesso ao CAD-CIMA, acho que o Luiz também tinha esse problema. Aí vocês vão ser oportunizados depois, caso isso nunca mais retorne à atividade presencial, aí a gente vai pensar uma outra atividade para vocês fazerem, beleza? Mas sem a nota, vocês não ficam, tá? Mais para frente a gente vai vendo, e por acaso chegar lá e a gente não voltar e não tiver uma outra possibilidade, eu peço que me lembrem dessa situação, tá? Beleza, valeu. A pergunta do Matheus, sobre a parte prática das duas matérias, CLP e instalações, ainda vai ter? Então, o que eu coloquei assim, até nas reuniões, CLP é uma disciplina bem grande, né? E que eu acredito ser essencial a atividade prática, né? Porque a gente sabe que nem todos os alunos querem seguir na linha de automação, né, na vida profissional, digamos, mas muitos querem. E CLP para a área de automação industrial, ela é essencial. E a gente tem um material prático muito bom no IFC. Então, eu coloquei lá que eu gostaria de pelo menos 40 horas de forma presencial com todos vocês, né? Como a gente vai operacionalizar isso, eu ainda não sei. Na verdade, ninguém sabe. Se bem que agora os russos disseram que lançaram a vacina, né? Então, quem sabe se chegar a vacina aí o quanto antes a gente consegue fazer essas atividades práticas, né? Ah, mas eu gostaria muito, porque CLP é muito diferente da gente trabalhar ele num simulador e no presencial, ali pegando no equipamento e tal. Tanto que o ao vivo ali, ele tem vários outros problemas que vão acabar acontecendo na hora da implementação, tá? Então, a gente ainda vai ter que pensar uma forma que dê para operacionalizar sem colocar ninguém em risco, nem eu, nem vocês, né? Então, estou pensando em dividir a turma em dois, três e tal, só que a gente precisa do aval da instituição como um todo e questões de saúde também, né? Para que a gente não tenha problemas depois, né? Sei lá, tem um aluno lá com problema, um problema não, com Covid e acaba. Fala quadrado. Quê? José tá loucão, cara. Então liga que é o José, senhor. Mas não sei se eu respondi a tua pergunta, Matheus. Basicamente, eu quero fazer em CLP, eu quero fazer CLP, só que
Isso depende de algumas questões, tá? Depende da gente ter essa autorização e tal. Com relação a instalações elétricas, eu vou acabar, se eu conseguir a aprovação em CLP, a gente consegue trabalhar algumas coisas de instalações elétricas que eu iria fazer instalações elétricas em CLP, né? Mas a partir de agora, a parte de instalações, eu acho que não tem muito o que fazer, tá? E no caso, a gente vai usar lá no presencial o CLP da Siemens, que é o mais utilizado aí no mercado, então ele é bem interessante de lidar e o software dele é um tanto quanto mais chatinho de lidar também, tá? E o problema de trabalhar com ele como simulador é que ele tem licença, né? Então é mais complexo de conseguir fazer, nem que seja mostrar ele, né? Então a gente teria que estar lá para estar mostrando isso daí. A gente está em 35, né? Nosso laboratório ainda é pequeno, nosso laboratório tem 20 computadores, então vocês ainda estarem um pertinho do outro ali, que não é legal. Mais coisas, pessoal. Questionamentos sobre comandos elétricos. A prova ela vai ter tanto questão teórica quanto questão mais prática, tá? Especificamente na parte prática, entre aspas, a parte de comandos elétricos, tipo falar, eu quero que um diagrama de comando que execute tal função, aí vocês têm que desenhar ele lá, tá? Pode ser à mão, enfim, como vocês queiram. Com relação ao software, pessoal, o Zélio, tá todo mundo tranquilo contra ele, com relação a ele. Eu vi que teve, não sei se foi a Alessandra, acho que foi, que perguntou, não estava entendendo muito bem a implementação do set e reset das bobinas. Mais alguém com essa dúvida? Explicar o que de novo, Gustavo? Set e reset? Posso explicar, mas lembrando, essa parte não cai na prova, tá? Deixa eu abrir o Zélio aqui, eu mostro para vocês. Então, a bobina set reset, pessoal, ela na verdade ela vem com o intuito de solucionar o problema do contato de selo. Problema entre aspas também, né? Não é bem um problema, mas para dar uma alternativa ao contato de selo, tá?
Então, basicamente, a gente sempre tem trabalhado com a partida direta, então eu vou seguir desse exemplo aí, tá? Todo mundo está vendo minha tela ali do Zélio? Acredito que sim, né? Tá. Então, a bobina 7 reset, pessoal, a gente tem elas aqui, ó, certo? Quando eu abro aqui em saídas, né, eu tenho 4 saídas nesse modelo aqui do Zélio, né? E aqui eu tenho aqui, se eu pegar esse Q1 aqui, por exemplo, se eu clicar no Q1 e puxar, ele é um contato relacionado à saída. Esse segundo aqui seria para a minha saída, de fato, né, a bobina, e aqui seriam a saída de set e reset. Tá? Para eu fazer uma partida direta, por exemplo, né, vou colocar aqui o contato de acionar, vou colocar um segundo aqui, segundo contato para desacionar. Vou colocar o de desacionar normalmente fechado, tá? Vou acionar esse cara utilizando uma memória aqui, por exemplo. Utilizando uma memória, tá? Faço a conexão desse cara ali. Utilizo o contato de M1 como sendo contato de selo e pronto. Né? Isso aqui seria a forma de eu estar... aí, claro, né? Pego um outro contato de M1 e ligo a saída Q1. Ligo a saída Q1, certo? Então, se eu rodar isso aí, verifico lá, não tem nenhum problema, né? Rodo a minha simulação. Tem que dar o ligado ali, né? Aí ele aciona, tá? Então, ele fica funcionando ali, só que ele está funcionando através desses dois, né? Então, para eu desligar ele, eu clico no I2 lá, ele vai desligar, perfeito? Né? Então, assim que ele vai estar funcionando. A questão do set reset, deixa eu ver se ele vai deixar eu fazer embaixo aqui sem alterar nada, né? Se eu quisesse fazer o set reset, por exemplo, faço um I3 ali, ó, e vou usar uma memória 2, só para ficar os dois ao mesmo tempo, né? Então, eu vou utilizar a memória 2 do set aqui, ó, e a memória e a reset dela eu vou colocar embaixo. Notem a diferença aqui, ó, quando era uma bobina normal de M1, né, ela aparece lá o colchete M1, né? Quando ela tem o set reset, ele tem esse S e o R embaixo, tá? Então, eu pego um contato I3, que seria o meu botão de ligar, né? Para setar esse cara. E para eu desligar, eu vou usar um outro contato. Só que o detalhe é que esse outro contato vai ter que ser um contato aberto também para desligar, certo? E aí, eu utilizo uma bobina Q2, atrelado ao contato de M2 para funcionar aqui, ó. Tá bem? Então, vamos ver aqui. Não tem problema, simulação, rodar, né? Então, olha a diferença aqui, ó, entre esses... Aqui a gente mostrou esse de cima antes, né? Se eu pegar aqui, ó, e clicar em I3, né, e tirar ele, né, quando eu clico nele, eu setei a memória 2. Quando eu setar a memória 2, ele acionou lá o contato embaixo M2, tá bem? Se eu desligo aqui o I3, ele não acontece nada. E mesmo se eu ligar e desligar ele, ele vai continuar setado lá, né? Não vai mudar nada. Ele só vai mudar quando e somente quando eu clicar em I4, que aí eu for resetar essa memória, né? Aí ele resetou, ele volta ao estado original de Q2, tá? Então, essa é a diferença que eu tenho entre um acionamento normal e um acionamento de set reset, tá?
Tem pessoas que perguntam qual que é o melhor, né? Não vejo que nenhum tem um problema, não vejo que um seja melhor que o outro e tal. São duas formas de implementar a mesma coisa. A única atenção que tem que ter é que, se eu usar esse tipo aqui, o tipo tradicional de cima aqui, tá? Eu tenho que sempre imaginar que o desligar o circuito vai estar relacionado a um contato NF e o ligar a um contato NA, tá? Quando eu uso set e reset, eu não tenho bobinas de NF, tá? Porque se eu colocar aqui para desligar, por exemplo, o I4 está desligando porque ele reseta ali a memória 2, certo? Se eu colocar um normalmente fechado aqui, ele sempre vai estar resetando. Então, quando eu setar, automaticamente o I4 vai resetar. Quer ver? Ó? Vamos fazer essa simulação aí. Mudando esse cara aqui para normalmente fechado, que seria o normal utilizar para desligar, né? Então, vou simular, dou um run aqui, ó. Então, vejam que ele já iria partir resetado. Quando eu tentasse setar, ó, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está resetando ao mesmo tempo, tá? Então, só tomar esse cuidado ao usar a função set reset, tá bem? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta ali. Bom dia, Eduardo Dibas. Bom dia, Vitor. Bom dia. Gabriel perguntou como saber qual é o I00 ou I01 com relação às entradas, memórias, etc. Como especificar elas no Zélio ou varia no sistema? Então, no Zélio, tá? Os endereçamentos são esses aqui, ó. São esses números. I1, I2, I3, I4, I5 e 6. Pelo Zélio ser muito simples, né? O endereçamento dele só está relacionado ao bit e não ao byte, tá? Então, a gente só vai ter essas 6 entradas. Então, quando eu coloco o I1, o endereçamento dele já é o I1, tá? E assim sucessivamente, certo? Mesma coisa para saídas, memórias. Aqui, memórias, eles colocam outras letras, né? Eles, em vez de colocar numeração, ele coloca letras. Mas se você olhar aqui do lado, ele tem uma numeração dessas memórias para te guiar ali nessa questão, tá? Então, o endereçamento dele é feito um pouco diferente. No Siemens, tá? No Siemens, ele faz esse endereçamento da forma que você está falando, Gabriel, tá? Ele faz I00, I01, normalmente está relacionado a cada módulo de entradas e saídas, tá? Porque o Siemens, ou a grande maioria dos CLPs utilizados em termos industriais, ele é de forma modular, né? Ou seja, quanto mais coisas eu vou precisando, quanto mais entradas e saídas eu vou precisando, eu vou inserindo módulos a ele, tá? E cada módulo dele tem um endereçamento, certo? E essa é uma das razões que a gente precisava fazer essas aulas presenciais para a gente deixar bem claro o que é cada coisa, entendeu? Porque aí no software da Siemens, eu tenho que fazer essa montagem virtual, e essa montagem virtual do meu CLP, que eu vou fazer no software, ela tem que bater com a montagem real, porque senão vai fazer confusão, tá? Matheus pergunta, sobre as linguagens de programação, vamos estudar, aprender somente a linguagem Ladder ou mais alguma? A gente vai aprender basicamente Ladder e uma que a gente chama de Graph7, tá? A gente não vai chegar a utilizar o Graph7 como uma linguagem de programação, tá? A gente vai utilizar mais o Graph7 como sendo uma alternativa para auxiliar a gente na construção do diagrama Ladder. Porque uma coisa é a gente produzir um diagrama Ladder mais simples, né? Quando a gente tem um diagrama Ladder que vai ter, sei lá, 50, 100, 200 instruções, 200 linhas de programação, aí a gente acaba se perdendo nessa informação, tá? E o Graph7, ele ajuda a gente a criar uma sequência lógica para
para implementar depois em Ladder, fica mais fácil, tá? E até fazer a conversão de diagrama de comando, Graph7 e depois o Ladder, tá? Fica mais tranquilo fazer isso daí. Mas o problema do Graph7 é que tem alguns como é que chama? Alguns fabricantes que não utilizam isso. Normalmente a Schneider é a que mais utiliza, que foi ela que desenvolveu isso daí. Mas assim, ó, Matheus, o Ladder, ele é extremamente suficiente para a implementação para CLPs em geral, tá? Eu acredito que no terceiro ano vocês vão ver, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que no terceiro ano vocês têm uma disciplina de programação, que vocês trabalham um pouco sobre linguagem C, né? E alguns CLPs, eles permitem a implementação com texto estruturado. Quando eu comecei a trabalhar com CLPs, eu preferia esse tipo de implementação, porque era o que era mais familiar para mim naquela época, né? Só que depois que eu peguei o jeito de utilizar Ladder, sempre que eu fiz a implementação em CLP, eu sempre busquei fazer através do Ladder, porque ele fica bem mais prático e se alguém vai utilizar o teu programa depois, fica também mais fácil. Qual média, John? De CLP? Sim. Tanto CLP quanto instalações, né, na verdade. Só que aí eu vou... das atividades, eu pretendo ter tudo até domingo ali, né? As de instalações já tá lá, então aí falta as de CLP, para ficar tudo disponível lá para vocês, beleza? Reavaliação, Matheus. Podemos até fazer uma reavaliação, tá? Mas contabilizando somente nota, tá? A presença ela é contabilizada por cada uma das atividades, né, realizadas, né? Então, se por acaso alguém tiver problema com frequência, ela tem que refazer todas as atividades e com relação à nota, ela tem que fazer a reavaliação, tá? Professor, você poderia fazer um resumo sobre as funções de dispositivos de proteção mais usados? Posso. Espera aí. Deixa eu tentar pegar minhas aulas, aí fica mais fácil. Cadê? Você quer aumentar a tua nota aí, Mayara? Só me dá mais trabalho. Mas qualquer um pode fazer, mas o ideal seria não ter reavaliação, tá? Pelo que eu vi, quase todo mundo ficou com uma nota bem boa ali. Talvez as notas individuais, pode ser que tenha uma ou outra que ficou baixa, né? Mas na média eu acho que todo mundo vai ficar acima de 7. Só aqueles que não entregaram nada, né? Mas, Cauana, em que sentido da
funções do dispositivo de proteção. Relacionado a CLP? Isso? Então, aqui é um esquema de uma partida estrela-triângulo, certo? Para aqueles que lembram lá quando a gente falou. Então, eu vou passar por ele, explicando ele, para que a gente chegue a resposta da pergunta da Cauana. Eu acho que vocês conseguem ver tranquilo, né? Vou botar mais perto. Então, ó, aqui em cima nós temos os fusíveis, tá? Os fusíveis, eles servem para quê? Eles servem para proteção. Normalmente, eles estão ali com a função de proteção de curto-circuito, tá? É para isso que eles servem. Peraí. Assim vai ser melhor. Aí, ó. Então, os fusíveis, eles têm essa função principal de proteger o circuito com relação a curto-circuito, tá? Correntes de curto-circuito. Eles também podem ser utilizados para proteção com sobrecarga, com relação a correntes de sobrecarga. Só que, como a gente viu, a corrente de sobrecarga, ela pode ser, sei lá, 1% acima da corrente nominal do equipamento já é uma corrente de sobrecarga, tá? Só que pelas curvas dos fusíveis, né, que a gente usa tanto o diazete quanto o NH, tá? Para correntes sobrecargas bem pequenas ali, ele vai demorar séculos para agir, né? Então, normalmente, o fusível ele não é muito eficiente para pequenas sobrecargas. E por isso que a gente utiliza o relé térmico, tá? Porque o relé térmico ele vai ter uma atuação mais rápida do que o fusível, tá? E até melhor, né? Porque o relé térmico, depois que ele esfria novamente, eu consigo retornar ele para a posição original, tá? Então, já o fusível, se ele queima o elo fusível dele, eu tenho que substituir esse cara, tá bem? Então, aí a gente já tem o fusível e já tem o relé térmico, né? Um usado mais para curto-circuito e o outro para sobrecarga, mesmo o fusível podendo ser utilizado também para sobrecarga, mas eu particularmente não recomendo, tá? As contatoras são utilizadas como dispositivos de comando, né? Eu consigo comandar acionar uma carga que eu queira de forma remota, né? Sem eu estar me expondo a um risco desnecessário, tá? Eu posso unir as funções de fusível e relé térmico em um dispositivo único, que é o disjuntor motor, tá? Só que o disjuntor motor, ele tem algumas limitações. A mais problemática delas é que se ele tem um problema em uma das fases, eu não consigo dizer qual que é o sistema, né? Qual que é onde que aconteceu o problema, tá? E ele também tem a questão que, dependendo do número de manobras que eu for fazer ali, ele acaba sendo ruim, porque ele vai desgastar ali, porque eu vou ficar acionando e desacionando esse cara. E, normalmente, também tem essa questão de, se ele estiver desarmado, eu não vou conseguir acionar ele remotamente, tá? Aqui nessa parte, a gente basicamente vai ter botoeiras e contatos, né? As botoeiras servem como caras de comando, né? Para acionar ou desacionar alguma coisa, podem ser normalmente aberto ou normalmente fechado. E a gente também tem os contatos, tanto de contatoras quanto relés térmicos, enfim, dos relés temporizadores e assim sucessivamente, tá? Então, eu penso que seriam, assim, desse tipo de aplicação, seriam mais esses caras aí, tá? Com relação à atividade, hoje a gente não tem atividade, tá? Dá uma lida
assim, sobre aquela parte inicial que a gente falou sobre sensoriamento, sobre tipos de automação, tá? Revisitar aquelas coisas até para isso ficar fresco na memória de vocês, tá? Isso seria bem importante, tá? Dar uma lida de novo, cara, diferenciar esses tipos de sensores e tal. Quarta-feira, John. A prova vai ser quarta-feira, às 2 da tarde, das 2 até às 18, certo? Então, a prova provavelmente vai dar para fazer em menos de 1 hora, certo? Só que aí vocês vão ter esse tempo de 4 horas para fazer ela,